Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa nesta manhã de sexta-feira, dia 26 de janeiro. Que o Senhor derrame sobre todos vocês, sobre o teu lar, paz, saúde, proteção, amor, em nome de Jesus. Amém? Porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Graças a Deus por isso. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, o verso de número 18. Nós vamos ler a partir do ponto que nós paramos antes, mas primeiro nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, para colocarmos ela em prática, para vivermos a tua palavra, em nome de Jesus. Prepara o nosso coração como uma boa terra, para que a tua palavra possa produzir frutos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus abençoe você que estava aqui aguardando, que está chegando. Deus abençoe aqueles que vão estar acompanhando mais tarde a oração, o estudo da palavra. Glória a Deus, porque hoje nós vamos seguir aqui do versículo 18. Nós vimos que Paulo foi levado a um tribunal perante o procônsul Gálio, e ali houve uma grande confusão, enfim, e Paulo, no versículo 18, mostra que após Gálio não aceitar estas acusações contra Paulo, e houve então a confusão, como eu disse, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Versículo 18, que é o nosso ponto de partida da leitura dessa sexta-feira. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Aqui tem um detalhe interessante nessa referência a Priscila e Áquila, porque a primeira vez que nós vemos aparecer esse casal, esses dois personagens, este casal, Áquila e Priscila, Áquila é o esposo, o marido, e Priscila a esposa. E sempre, a partir da primeira referência, as próximas sempre vai aparecer a mulher primeiro e o homem depois. Possivelmente, a Priscila ela tinha algum cargo ou algo que era reconhecido pela igreja, por isso que ela tem essa referência à esposa primeiro que o homem. Então entende-se dessa maneira. Entende-se também que ela é um exemplo do ministério das mulheres. Amém? Que as mulheres sim têm ministério. Elas só não podem estar, como a própria palavra ensina, à frente da igreja. À frente da igreja deve ser um homem. Amém? Mas aqui nós vemos que Priscila, ela é sempre colocada a partir deste ponto, primeiro que o seu marido. E se entende, como eu disse, isso, que ela tinha algum cargo reconhecido pela igreja e que então, sempre que se faz uma referência, ela tem uma evidência maior do que o marido. E diz aqui a palavra que antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, devido a um voto que havia feito. Então, isso está falando a respeito de Paulo, que ele rapou a cabeça. E esse rapar a cabeça era um voto que se chamava voto de Nazireu. Nós encontramos isso, até se você tiver a Bíblia aí, você não estiver indo para o trabalho, amém? Ou aí, né, ocupado agora e puder abrir, você vai ver que em Números, capítulo 6, o verso de número 1, lá no Antigo Testamento, ele fala sobre a lei do nazireado, que é exatamente o que Paulo, nós vemos aqui que ele estava fazendo um voto de nazireu. Não se diz aqui o porquê, talvez de agradecimento a Deus, por tudo aquilo que Deus o livrou nestas viagens missionárias, porque ele já havia feito aqui nesse ponto 2 viagens missionárias, e as viagens missionárias e as viagens naquele tempo não tinha não eram rápidas, não eram seguras como elas são hoje. Então, o voto de Nazireu era assim, eu quero ler para você aqui em Números, capítulo 6, eu vou ler rapidamente, só para você entender o que é este voto de Nazireu. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando alguém seja homem, seja mulher, então a mulher também pode fazer esse voto, amém? Fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Veja, então é um voto de dedicação ao Senhor, de consagração ao Senhor. Abster-se-á, ou seja, não vai poder beber vinho nem bebida forte. Não beberá vinagre de vinho,
nem vinagre de bebida forte. Não tomará beberagens de uva, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado, porque era um voto que tinha data para começar e data para terminar. Não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Então, o que eles faziam? Eles raspavam a cabeça, e então, a partir dali, durante o tempo do voto, o cabelo crescia, como diz aqui, deveria deixar o cabelo crescer para os quais consagrou, me perdi aqui a referência aqui, né? Não passará a navalha pela cabeça até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Então, assim era o voto do Nazireu. E só para terminar o versículo seguinte, todos os dias da sua consagração para o Senhor, ou seja, tem data de início e data de fim, não se aproximará de cadáver, e segue aí, né, as referências que você pode ler depois sobre o voto de nazireado. Então Paulo fez esse voto, e o final do voto, só para você entender, ele se dava da seguinte maneira: terminou o voto, a pessoa raspava os cabelos e apresentava os cabelos no templo. Levava os cabelos e apresentava no templo, aonde era encerrado o seu voto, então, esse tempo de consagração ao Senhor. Então, versículo 19, chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu. Então, Paulo não ficou em Éfeso, mas deixou lá Priscila e Áquila. Tudo que parece é que eles moraram lá por alguns anos, e na sua casa havia uma igreja. Tá? Mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou em Éfeso. Então agora nós vamos ver a primeira referência a Apolo. Apolo é uma referência dele, que ele foi muito importante na igreja de Corinto. Nós encontramos lá em 1 Coríntios falando sobre Apolo, Paulo e Pedro, né? Que ali se refere como Cefas, né? Então, era um homem, aqui nós já estamos, só um detalhe importante, aqui nesse ponto nós já estamos na terceira viagem missionária de Paulo. Paulo, ele deu início agora à sua terceira viagem missionária, nesse momento em que aparece esta figura de Apolo, que era um homem natural de Alexandria, chegou a Éfeso, era um judeu também. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Então era um homem que conhecia muito as Escrituras, tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Diz o versículo 25: fora instruído no caminho do Senhor. Veja, este no caminho do Senhor não significa a fé cristã, a fé em Cristo. Por quê? Nós vemos na sequência. Mas que ele era um homem temente, que andava dentro dos princípios das leis e dos princípios morais da lei do Antigo Testamento. Era um homem fervoroso, um homem que andava na palavra. E diz que com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora, olha só, aí isso pode criar alguma confusão, como que ele não conhecia a fé cristã de forma plena? Não, só uma parte. Porque o final do versículo 25 deixa isso muito claro, embora conhecesse apenas o batismo de João. Amém? Então veja, nós estamos falando de um homem que conhecia muito as Escrituras, mas que não conhecia plenamente o caminho da fé em Cristo, porque ele conhecia apenas o batismo de João. Possivelmente, ouça isso, Apolo fosse um discípulo de João Batista. Por isso que ele, após a decapitação de João Batista, muitos se dispersaram, né?
dos discípulos e ficaram apenas lá, naquele conhecimento do batismo de João, que estava fazendo o quê? Preparando a vinda de Jesus, a vinda do Cristo. Então ele ensinava com exatidão por esse motivo. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Veja, nada impediu que aquele homem, dentro da sua limitação de conhecimento da fé em Cristo, tinha, que pregasse a palavra de Deus. E a palavra reconhece que ele era um homem fervoroso, que pregava, olha o que ela diz, que pregava e ensinava com exatidão. Mas, agora, Priscila e Áquila, eles vão lá e explicam com mais exatidão, né? De novo aqui parece uma redundância, mas não é outro versículo, o caminho de Deus. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Então agora, o conhecimento desse homem ele era completo. Então como é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Como é importante nós conhecermos o caminho do Senhor. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Apolo conhecia o caminho, mas ele não conhecia plenamente, porque ele havia recebido o conhecimento de João Batista, como eu disse, possivelmente, até o batismo de João Batista, que era um batismo do arrependimento para preparar as pessoas para a vinda de Jesus. E então, diz aqui que no versículo 28, que ele refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras, porque ele era um grande conhecedor das escrituras, que Jesus é o Cristo. Agora que Priscila e Áquila, você vê que de novo, quero lembrar que de novo foi feita uma referência primeiro a Priscila e depois ao marido, né? Só para dar uma ênfase sobre esse assunto aqui. Pois refutava vigorosamente, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Agora, com este entendimento que ele recebeu pelo ensino de Priscila e Áquila, ele agora se torna ainda, tem um ensino muito mais vigoroso, muito mais completo do que antes. Então é muito importante nós aprendermos a palavra de Deus, nós andarmos no caminho do Senhor, e importantíssimo, a palavra de Deus ela é para ser vivida. Eu só posso ensinar aquilo que eu vivo. Não posso querer ensinar aquilo que eu não vivo. Eu não posso ensinar aquilo que eu não vivo, que eu só como se fosse só um conhecimento, só um ensino. Então nós vemos aqui um homem que foi ensinado e que vivia aquilo que ele pregava. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. E nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Nós temos que ter esse cuidado. Amém? Glória a Deus por esse dia, glória a Deus por você estar aqui nessa sexta-feira, semana terminando, amém? Vamos orar, quero convidar você a fechar os teus olhos, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por este dia. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos perdoe como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas e as nossas famílias. Pedimos que o Senhor conceda para nós o entendimento do Teu Espírito, a compreensão do Teu Espírito, para que nós tenhamos o conhecimento da Tua Palavra, que ele seja vivificado, que esta palavra seja vivificada no nosso coração. Que nós tenhamos o entendimento, a compreensão, a sabedoria que nós precisamos para andar nela, vivê-la em nome de Jesus. Nós pedimos a Deus por cada família aqui representada, para que o Senhor os abençoe nesse dia, para que o Senhor derrame da tua graça, do teu poder, da tua bênção, cubra a vida de cada um com o sangue precioso de Jesus e dê ordem aos teus anjos para protegê-los e guardá-los de todo mal. Pai, nós pedimos que o Senhor traga neste dia sobre cada um que está aqui uma unção especial, uma unção sobre a cabeça de cada um, para abrir os nossos olhos, para nos dar discernimento, para nos ensinar, ó Deus, o caminho, em nome de Jesus. Meu Deus, que ninguém seja enganado, ninguém seja confundido, em nome de Jesus Cristo, mas que todos nós possamos andar na Tua palavra com exatidão, de forma fervorosa, em nome de Jesus. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos abençoa nesse dia. Abençoa as nossas vidas.
Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos andar na tua palavra, nós não queremos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Pedimos que o Senhor abençoe todo lugar aonde nós pisarmos, que nós colocarmos a planta dos nossos pés, em nome de Jesus Cristo. E que nesse dia o Senhor abençoe toda a obra das mãos do teu povo, para que prospere em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha uma ótima sexta-feira. Não esqueça, por favor, de dar like. Não esqueça de compartilhar com quem você ama. E não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus Cristo.